Isso aqui é uma continuação daquela outra aula que eu postei, né, sobre as teorias da administração. Lá a gente tinha as ideias fundamentais, aqui a gente tem as tendências contemporâneas, seguindo, né, o roteiro que é colocado no livro de Maximiano, tá? E aí eu lembro a vocês, na edição antiga, tanto as teorias fundamentais como as tendências contemporâneas, elas aparecem num capítulo só, que é o capítulo 2. Já na edição mais nova, essas teorias elas aparecem divididas. Então, o capítulo 2 tem as ideias fundamentais e no capítulo 3 tem as tendências contemporâneas. E também friso, né, que a gente não se utiliza só do livro de Maximiano para fazer a aula, né? Então, vocês vão olhar lá nas referências que existem outros livros que são utilizados nessa aula, tá bom? Vamos começar então, né? Vamos começar pela evolução da escola clássica, né? Quando a gente fala de evolução da escola clássica, a gente tem que lembrar que a escola clássica ela é formada pelas aqueles teorias de Taylor, de Ford, de Fayol, de Max Weber, tá? Então, uma evolução dessa escola clássica é o que a gente chama de neoclássica, né? O neo aí significa novo, então é a nova escola clássica. Essa escola neoclássica, ela é uma designação que abrange diversas contribuições distintas criadas a partir de 1920. Então, a gente não tem um autor só, né? Então, é um conjunto de várias contribuições de vários autores. Grande destaque aí começa a ser Peter Drucker, né? Peter Drucker é aquele cara lá da administração por objetivos, o que a gente chama de APO, tá? E aí ele passa como uma evolução dessa escola neoclássica. Essas contribuições focalizaram basicamente a estruturação e administração das grandes corporações na época, né? E aí, no próximo slide aí, eu destaco duas dessas corporações que foram berço para essas teorias. A evolução das ideias clássicas e surgimento de novas concepções sobre como administrar as organizações. Então, vejam que ele pega as ideias clássicas, né, aquelas ideias de estruturação que já existiam, e agora eles aplicam nas grandes corporações, né, de forma prática, e a partir daí, se há uma necessidade de estruturar isso, estruturar essa prática que é feita em teorias que possam ser aplicadas em qualquer organização, que seja grande, pequena, média, né? Então, independente do porte dessa organização. Estruturação das grandes corporações. Então, duas empresas enormes que existiam, né, naquela época, uma é a DuPont, né, ou DuPont. Talvez esse texto seja mudo, então a gente traz ele como DuPont. Estrutura organizacional hierárquica e centralizada, ou seja, você centralizar as decisões e essas decisões sendo passadas de cima para baixo numa estrutura hierárquica bem rígida, tal como o exército, tá? Então lembrem-se que muita coisa da administração a gente herda do exército, da Igreja Católica e de organizações mais antigas. Técnicas sofisticadas de administração financeira. Então, aí você começa pela primeira vez a utilizar, né, digamos, não é a primeira vez, outras corporações já faziam esse controle de entrada e saída de contas a pagar, contas a receber, né, entrada e saída de capital. Mas aí é a primeira vez que começam a evoluir essas técnicas, né? E aí essa evolução chega, né, ao que a gente tem hoje dentro das técnicas mais modernas de administração financeira. Lógico que o que a gente tem hoje ainda é uma evolução disso que foi aplicada nessa época, né? Lembre-se que a gente está falando meados ali de 1920 em diante, tá? Então,
a gente está falando de modernidade, né, de técnica sofisticada para aquele momento ali do início do século XX, 1910, 1920 e aquela redondeza ali, tá? Previsão de vendas, né? Hoje a gente tem técnicas de previsão de demanda que a gente estuda, inclusive, dentro do curso de logística, né? Dentro do curso técnico de logística. Assim como também, né, no tecnólogo. Essas previsões de demandas, previsões de vendas, elas são importantíssimas no processo de tomada de decisão, principalmente no que tange a gestão de estoque. Tá? Então, já nessa época aí, já se fazia uso disso. Prever o que vai ser consumido, prever o que vai ser vendido. Com base nisso, você adequa sua produção e seu estoque. Tá? Hoje, logicamente, a gente tem técnicas bem mais modernas para fazer isso. Hoje a gente tem os sistemas de informação. Naquela época, hoje os sistemas de informação eles são através de computadores. Né? Naquela época, não se existia isso aí, essa automação. O negócio era feito na mão. Tá? Por volta de 1910, contava com objetivos e políticas uniformes e tinha prática de desenvolvimento de executivos. Então, veja que eles criavam, né, objetivos e políticas que eram distribuídos igualmente para toda a organização. Tá? E ele tinha uma prática de desenvolvimento de executivos, ou seja, a formação desses líderes, formação dos gerentes, dos executivos, né, era investido já nessa época na formação dessas pessoas, né, na formação dos administradores. A outra empresa aqui é a General Motors, né? É a administração e operação descentralizadas, ou seja, cada unidade tinha sua própria administração e sua própria operação. Então, eram como se as filiais fossem empresas independentes, mas essa independência ia até certo ponto. Por quê? Porque o planejamento e controle eram centralizados, ou seja, a matriz é quem planejava e controlava. E a partir da matriz ela estabelecia metas, estabelecia os objetivos e jogava para cada filial quais seriam as metas a serem alcançadas. Cada filial dessa, né, tinha a sua própria administração e sua própria operação. Diante disso, eles iam trabalhar para cumprir os objetivos e metas traçadas pela matriz. Tá? Mas eles eram autônomos para fazer da melhor forma que eles achassem. O importante era atingir esses objetivos e essas metas. E aí começa a surgir o conceito de administração por objetivos, que mais para frente ele foi imortalizado, digamos assim, por Peter Drucker. Tá? Haviam criado o modelo da grande corporação com algumas ideias práticas de grande alcance. Faltava ainda uma teoria geral para administrar não apenas essas grandes empresas, mas também qualquer tipo de organização. Então percebam que a gente pegou o exemplo dessas duas empresas, né, que eram enormes organizações para a época, e tiveram suas contribuições dentro dessa evolução da escola clássica. Então, na prática, eles já sabiam como fazer, eles já conseguiram expandir esse pensamento e fazer isso funcionar em grandes corporações. E aí faltava, a partir desse momento, então, estruturar isso de uma forma, criar uma teoria, né, que essa teoria fosse generalizada e essa teoria pudesse ser aplicada tanto em grandes como pequenas corporações. Então, essa evolução do processo administrativo que surge dentro da escola neoclássica, ela tem seu primeiro ponto no ciclo PDCA, tá? Esse ciclo PDCA, ele também é chamado de ciclo de Shewhart ou Deming, né? Que foram os caras que implantaram esse negócio de ciclo PDCA. E o que é esse ciclo PDCA? É a questão do planejar, fazer, controlar, agir. Mas lógico que são iniciais dessas palavras em inglês. Como funciona? Vamos ver aqui. Segundo ponto foi a visão de administração como processo finito. A administração de projetos. Né?
aí a gente já é um pouco diferente de um ciclo, né? A gente, um ciclo é infinito. Na visão como um processo finito, logicamente, que é a administração de projetos, ele vai ter fim. Então, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Encerramento do projeto. Então, esse é o passo a passo de um projeto. Ele se inicia, ele tem a fase de planejamento, ele é executado, monitorado e controlado, e aí a gente chega nesse encerramento do projeto. Então, essa é a visão da administração como um processo finito. O ciclo PDCA é isso aqui, tá? Então, vejam, a gente tem o P aqui, né? Esse P aqui é o de planejar, né? Aqui está a palavra em inglês, tá? Dentro desse planejar, o que é que a gente faz? A gente define o objetivo, a gente define o método que vai ser utilizado para executar, né? E a gente define os recursos que serão usados. Lembrem-se daquelas aulas onde a gente falava os tipos de recursos. E aí esses recursos podem ser material, monetário, né? Podem ser recursos humanos, né? E aí todos os tipos de recursos cabem aqui. No segundo passo é o fazer, né? Tá aqui também a palavrinha em inglês. Nesse fazer, a gente está a questão de ensinar, né? Primeiramente, como se fazer, né? E aí passa para o segundo passo, que seria executar o que foi ensinado, tá? Então, educar e treinar, depois executar. Chegamos no terceiro quadrante aqui, né? Que é o terceiro passo desse ciclo, que é a questão de verificar, né? Ou controlar. Então, aqui a gente vai medir, avaliar e comparar. De que forma? A gente vai ver o que foi executado, se está de acordo com o objetivo que foi estabelecido lá no planejamento. Se tiver de acordo, ótimo, segue. Está tudo certo. Se não tiver, a gente tem que atuar corretivamente. E aí, volta para planejamento, tudo de novo e segue no ciclo. Ora, então se tiver corretamente, eu encerro meu ciclo aqui, no controle? Não, eu vou novamente atuar a melhorar esse processo. Porque a gente tem que lembrar que aqui o foco da qualidade é de sempre, né, buscar melhorar. Então, é o processo de melhoria contínua que já é descrito nesse ciclo PDCA, que é um ciclo que é muito utilizado dentro da gestão da qualidade. Tá? E aqui é a administração, né, como um processo finito. Então, veja, a gente tem um processo de iniciação, esse processo de iniciação passa no planejamento, tá? É executado, se tiver tudo certo, vai sair aqui, que é o processo de encerramento. Mas vejam que aqui nessa parte cinza tem os processos de monitoramento e controle. Ou seja, se esse processo de execução não tiver feito da forma que foi planejada, ele não encerra. Ele volta novamente para o planejamento. Só vai encerrar, ou seja, só vai sair aqui, ó, nessa setinha amarela, quando, tá? Esse processo de execução, né, o fruto ou o resultado desse processo de execução tiver exatamente de acordo com o que foi planejado. Administração por objetivos e sua evolução. Então, a administração por objetivos, ela é proposta, né, por Peter Drucker, né? Peter Drucker é um dos grandes autores dentro da administração. Por muito tempo, essa administração por objetivo, ela foi tida basicamente como uma regra dentro da administração. Todo mundo se inspirava nela para fazer seus planejamentos, para melhor gerir as pessoas com quem trabalhava, tá?
Essa administração por objetivos, ela acabou caindo um pouco em desuso, mas ela evoluiu, né? E aí ela deixou um legado muito importante dentro dessa evolução. ênfase na necessidade de definir objetivos e avaliar resultados em áreas chaves de desempenho. Então, vejam que isso são coisas que são feitas até hoje. Tá? A administração por objetivos tem ênfase na necessidade de definir objetivos e avaliar resultados em áreas chaves de desempenho, que é esse indicadores-chave de desempenho é o que a gente tem dentro da logística como KPI, tá? Que são os indicadores-chave de desempenho dentro da logística. Tá? Então, você define os objetivos, estabelece indicadores, esses indicadores você compara com os objetivos para ver se foi cumprido. A administração por objetivo ela se baseia em 3 princípios básicos. Definir os objetivos específicos, né, aquilo que se quer realmente atingir, o tempo que você tem para realizar esses objetivos e depois você dá um feedback sobre o desempenho. Então você chega ao colaborador e informa ele como foi o desempenho dele, o que é que ele conseguiu atingir e o que não. A ideia da administração por objetivos sobrevive na atualidade com outros nomes. A mais bem-sucedida delas é chamada de Balanced Scorecard, que é o que a gente conhece como BSC. Tá? Vejam que esses princípios básicos, assim como essa ênfase da administração por objetivo, ele é mantido e é trazido até hoje nas organizações, tá? Dentro das organizações. Uma das formas de se fazer isso é justamente através do BSC. Como é que funciona esse negócio de BSC? Você estabelece 4 parâmetros, né, 4 pontos ali para gerir. Então, no primeiro, a questão de aprendizagem e crescimento. Dentro desse ponto de aprendizagem e crescimento, que vocês estão vendo ali em azul mais claro, é a questão de conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Então, você vai focar na evolução do empregado, na evolução do colaborador. Você vai focar em treinamento, você vai focar na questão de aprendizagem, de passar para o colaborador o conhecimento que ele precisa referente à atividade que ele precisa realizar. Tá? Então, com isso, você desenvolve no colaborador tanto conhecimento como habilidade. Né? Lembrando que a habilidade é a forma de fazer, né? A questão mais prática. E aí você passa para o segundo passo ali, que seria, né, os processos internos. Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seus processos de trabalho. Ou seja, no primeiro você vai desenvolver o funcionário, o colaborador, né? Você vai desenvolver ele, ele vai aprender, ele vai ser treinado. Conforme ele for capacitado, conforme ele for treinado, ele vai se sentir muito mais motivado. Quando ele estiver mais motivado, ele vai melhorar os processos de trabalho, ou seja, melhoria desses processos internos. E aí você passa para o terceiro passo. Né? O terceiro ponto é o quê? Os clientes. Né? São os clientes. Melhores processos de trabalho conduzem a cliente mais satisfeito. O foco de toda empresa é a satisfação do cliente. Né? Por quê? Porque é o cliente quem vai pagar pelo produto ou serviço. Se o cliente ele não estiver satisfeito, ele vai para o concorrente. Tá? Então, vejam, empregados capacitados aqui, né, nesses processos internos, esses empregados que são capacitados nesse primeiro passo, eles vão melhorar seus processos de trabalho. Com esses processos de trabalho melhorados, eles vão oferecer aos clientes melhores produtos e serviços, tá? Esses clientes mais satisfeitos vão fazer com que a gente chegue nesse último passo, que seria o quê? A parte financeira. Então, se os clientes eles estão mais satisfeitos, eles vão consumir mais, eles vão deixar o seu dinheiro na organização. Tá? Então,
maior satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros. Então vejam que isso tem como base, né, tem como pano de fundo aí a APO, a Administração por Objetivo. Tá? Só muda-se o nome, mas e aí mostra uma evolução também do pensamento da APO. Tá? E aí a gente chega nesse BSC, que é o Balance Scorecard. A escola da qualidade. Um grande marco dessa escola da qualidade é justamente a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque essa escola da qualidade ela se desenvolve no Japão. Né? E por que o Japão então é o berço da qualidade, é o berço dessa escola da qualidade? Porque o Japão, no período da pós-Segunda Guerra Mundial, estava totalmente destruído. Tá? Então, lembrem-se que o Japão foi atingido por duas bombas, né? Essas duas bombas destruíram duas cidades completamente do Japão e isso trouxe consequências para a economia japonesa. O Japão destruído, não tinha muito o que fazer. Né? Então, com esse conjunto de ideias que estava surgindo em relação à gestão da qualidade, o Japão aderiu a todas. Por quê? Porque era preciso voltar a produzir, era preciso despontar novamente a economia japonesa. Tá? E aí tinha que se arriscar. Né? Se tinha poucos recursos, e esses recursos que se fala estão matéria-prima, recursos humanos. Tá? Então, era preciso adequar a produção japonesa ao consumo. E também era muito importante que fosse feito de uma vez só, né? Ou seja, evitar retrabalho. Como é que eu evito o retrabalho? Fazendo certo na primeira vez. Então, o Japão, com a escassez de recursos e essa necessidade de se reestruturar, precisava, digamos que, economizar nos seus recursos. Então, a melhor forma que ele encontra para economizar é produzir certo na primeira vez. E isso é algo que é incutido nessa ideia da escola da qualidade. Então, a Segunda Guerra Mundial foi o grande impulso do controle estatístico da qualidade. O que é esse controle estatístico da qualidade? O controle estatístico é o seguinte: você não precisa testar todas as peças para saber se ela tem qualidade. Você pega um lote e no meio desse lote você sorteia algumas peças e faz o teste nelas. É igual um bolo. Né? Você pega o bolo, para saber se o bolo é bom, você não precisa comer o bolo todo. Você precisa experimentar apenas uma fatia. Tá? A mesma coisa acontece com o controle estatístico da qualidade. Você pega uma parte, avalia, e a outra você entende que pela amostragem que você fez, ela tem ou não qualidade. Tá? Por que isso foi tão importante durante a Segunda Guerra Mundial? Porque precisava-se de rapidez. Né? A guerra estava rolando e você precisava suprir os soldados, né, que estavam na linha de frente com os suprimentos. Né? Então você não tinha tempo para estar avaliando uma por uma. Você não tinha como pegar a arma e testar arma por arma, bala por bala. Né? Então você pegava as munições, fazia um teste por amostragem e mandava lá para a linha de frente, para onde estavam os combatentes. William Edward Deming. Quem foi esse cara? Ele ficou famoso quando se soube que ele, nos anos de 1950, havia sido responsável por ajudar a estabelecer uma cultura da qualidade no Japão. Então, Deming foi um dos primeiros que desembarcaram no Japão com suas ideias voltadas para a qualidade. Né? E aí, ele, se aproveitando de todo a cultura japonesa e das ideias que ele já tinha desenvolvido, e evoluindo também dentro do pensamento da administração, ele estabeleceu no Japão uma cultura da qualidade. O pioneiro da aplicação da estatística no controle da qualidade foi Walter Schubert, que em 1924 preparou o primeiro rascunho do que viria a ser conhecido como carta de controle. Deming, né, ele ficou famoso porque foi o primeiro a estabelecer essa cultura de qualidade no Japão. Mas antes dele, e aí né, é um dos, digamos que Deming até
acaba em alguns momentos da teoria dele se inspirando em Shewhart. Shewhart ele é o primeiro que usou esse negócio da controle estatístico da qualidade lá nos anos de 1924. Então vejam, foi antes da Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi o responsável por preparar o caminho para o que a gente vinha conhecer futuramente como a carta de controle. E o que é essa carta de controle? Essa carta de controle é como se fosse um gráfico, né? E dentro desse gráfico você estabelece o ponto mínimo e o ponto máximo. Então, esse ponto mínimo é o mínimo que o produto precisa ter de qualidade. E o ponto máximo é a máxima qualidade alcançada. Então, entre o intervalo entre o mínimo e o máximo, se o produto chegar nesse intervalo, ele tem uma qualidade dentro do que é esperado dele. A qualidade total de Deming. O que é que Deming dizia nessa teoria da qualidade total? A responsabilidade pela qualidade começava na administração superior e passava por todas as operações até chegar ao cliente na forma de produtos e serviços que ele, cliente, havia ajudado a especificar. Então percebam que, segundo Deming, não é só responsável pela qualidade aquele funcionário operário. Não é só quem fabrica o produto que é o responsável pela qualidade do produto. Um outro ponto importante nessa definição é que o cliente ele ajuda a especificar o produto, o serviço, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer agora que não adianta nada você fazer qualquer produto se não for para atender algum interesse, alguma necessidade do cliente. Então, é papel lá da administração, lá do marketing principalmente, né? Que como a gente tem hoje, mas é papel da empresa captar essa necessidade do cliente para tentar satisfazê-la. E a produção, ela visa justamente isso. Colocar no mercado um produto que foi pensado no cliente, tá? Mas, para atingir a qualidade que o cliente quer, então vejam que está envolvido também o pessoal da administração. Por quê? Porque se for planejado sem levar em consideração essa questão da qualidade, vai ser produzido sem qualidade. E aí vai entregar um produto ao cliente que muitas vezes não vai satisfazer nenhuma necessidade dele. Corrente de clientes é um outro ponto que você encontra lá na teoria de Deming. O que é essa corrente de clientes? Então, percebam que nessa corrente de clientes eu tenho um cliente aqui, tá? Um outro segundo cliente aqui, um terceiro cliente aqui. E o que são esses clientes? Esses clientes podem ser clientes internos, não é necessariamente um cliente externo. Então, vejam, vamos pegar uma produção, por exemplo, de uma roupa, né? Vamos pegar uma confecção. Então, vejam, essa primeira pessoa aqui é responsável por cortar o molde. Essa daqui, ela costura. Essa daqui é responsável por colocar os botões, tá? Então, esse segundo aqui é cliente desse primeiro. E esse terceiro é cliente desse segundo, tá? Então, conforme o produto ele vai passando de trás para frente aqui, cada elo desse representa um cliente do anterior, tá? Isso é o que ele chama de corrente de cliente. Cada estágio do processo é cliente do estágio anterior e fornecedor do seguinte. A qualidade total de Feigenbaum. Feigenbaum criou o conceito de TQC, né, o que é o que a gente tem hoje como controle da qualidade total. Vejam que esses dois aí são gurus da gestão da qualidade, tá? Então, primeiro que criou o conceito de TQC, Feigenbaum. Segundo ele,
a qualidade é uma questão de satisfação do cliente. Ou seja, você pode fazer o melhor produto do mundo na sua concepção. Se o cliente olhar para o seu produto e não der valor a ele, então aquele produto ele não tem qualidade. Por quê? Porque em última análise, quem vai ter que dizer se o produto tem ou não qualidade, e isso vale para produto e serviço, é o cliente. Tá? A qualidade tem que ser embutida no produto ou serviço desde o começo, a partir dos desejos e interesses do cliente. Ou seja, uma vez descoberto qual é o desejo ou o interesse do cliente, né, ou a necessidade, você começa a fazer um produto que vise atender isso. Né? E a partir do momento dessa concepção da ideia, você já tem que embutir nele a questão da qualidade. Todos na empresa são responsáveis pela qualidade. Então, desde o pessoal que está trabalhando na limpeza e que por vezes está lá varrendo o chão e encontra um clipe de papel, até o alto executivo, ele é responsável pela qualidade. A pessoa que está lá varrendo o chão, por mais humilde que seja, ela pode pegar um clipe de papel e que encontrou caído lá, né, em vez de jogar fora, ela pode coletar e colocar ele de novo para que seja utilizado. Por quê? Porque quando está fazendo isso, está economizando dinheiro. Então, das pequenas economias surgem as grandes economias. Né? Então, por isso que a responsabilidade passa a ser de todos. A redução de custo também está dentro dessa lógica da qualidade total. Porque é produzir o melhor produto possível com o menor custo. Toda empresa deveria ter um sistema de qualidade com padrões, normas, especialistas, manuais e etc. Né? É o que a gente tem hoje na maioria das empresas, que é o departamento de controle da qualidade. Tá? Só que, por essa ideia da qualidade aí total, esse controle de qualidade ele não mais é feito simplesmente no final do processo. Qualidade ela é testada a cada passo que o produto dá dentro da linha de produção. Por quê? Porque quanto mais cedo você identificar, menor vai ser seu custo. Né? Se você identifica que um produto está errado na primeira etapa, ele não vai chegar na última para você dizer, o produto está ruim, não serve. Então, vejam quantas etapas ele já passou para que você dissesse isso. Então, na primeira etapa você analisa, na segunda, na terceira. Então, conforme o produto for andando dentro daquelas etapas, a gente vai testando e avaliando a qualidade para ver se ele pode seguir para o próximo estágio. Tá? Então, não adianta ter um controle da qualidade simplesmente para dizer que o produto vai ser descartado ou que vai para o mercado. A gente tem que procurar onde é que estão os erros e se antecipar a ele. Quanto mais a gente se antecipar e quanto antes a gente descobrir que aquele produto não está tendo qualidade para avançar, menor vai ser nossos custos. A qualidade total de Ishikawa. Ishikawa propôs, né, o círculo da qualidade. Então, o que é que esse círculo da qualidade era? Era um grupo de voluntários de um mesmo setor ou área de trabalho que se reúnem regularmente para estudar e propor a solução de problemas que estejam comprometendo a qualidade e a eficiência dos produtos. Ou seja, de tempos em tempos, esse círculo de qualidade ele era formado. E como é que era formado? Se juntava voluntários, né? São operários, são pessoas que fabricam, que trabalham na fabricação. E aí eles se voluntariam para participar desse círculo da qualidade. Então, de tempos em tempos, você reúne esse pessoal e eles vão propor soluções para problemas que eles observaram no período em que estavam trabalhando. Tá? Então, a melhor forma de você chegar à causa dos problemas é atuando dentro deles. Né? Então, esses voluntários eles são de grande valia nesse processo. Por quê? São eles que fazem, são eles que sentem na pele quando o negócio sai desanda ali, né? No final, a administração da qualidade combinou as proposições de Feigenbaum e de Ishikawa, ou seja, a qualidade é uma responsabilidade de todos. A gente viu isso.
Então, a qualidade é da responsabilidade tanto da alta gerência como das pessoas que estão na linha de frente, né, na linha de produção, assim como todas as outras pessoas que trabalham dentro da organização e que servem de suporte em algum momento dentro desse processo produtivo, que sejam as pessoas do administrativo, que sejam as pessoas que trabalham na limpeza, independente da função dentro da empresa, todos são responsáveis pela qualidade. A qualidade é uma responsabilidade de todos, coordenada e orientada por uma gerência de qualidade, né? Mas aí é importante se criar, então, esse departamento da qualidade. E é importante que esse departamento da qualidade, através de sua gerência, ele possa treinar todos os outros funcionários e mostrar os parâmetros do que pode ser considerado como um produto ou serviço de qualidade. Outro ponto interessante, a questão da qualidade assegurada. O que é essa qualidade assegurada dentro da escola da qualidade? Então, por meio de um programa de garantia de qualidade, uma empresa qualquer, numa cadeia de produção, procura aprimorar e controlar a administração da qualidade de seus fornecedores e não a qualidade de seus produtos e serviços. Ou seja, você estipula, né, seus fornecedores a manter um certo padrão de qualidade. E aí, você acerta com ele que em certos períodos e de surpresa, né, sua empresa vai até a dele verificar se o que foi combinado está sendo feito nesse processo produtivo. Então, a gente como comprador, como cliente desse fornecedor, imagine que a gente seja de uma empresa cliente de um determinado fornecedor. Esse fornecedor manda o produto para a gente e a gente tem que analisar a qualidade do produto antes de jogar ele no nosso sistema produtivo. Nesse caso, não. Nesse caso, a qualidade ela é assegurada pelos processos que são realizados já dentro do fornecedor. Tá? Então, você vai lá de tempos em tempos e faz tipo uma auditoria dentro da outra organização, dentro da organização fornecedora. Constata-se que se está cumprindo o que foi proposto, então é porque aquele produto vai ter a qualidade que se precisa. Então, uma vez que a mercadoria, que o produto chega até mim, a matéria-prima chega até mim, né, eu não preciso mais fazer análise de qualidade nele. Por quê? Porque já está sendo assegurado pelos processos que são realizados no fornecedor que esse produto tem qualidade. A auditoria de sistema de qualidade, né, é outra coisa que é importante. Você estabelecer períodos onde você vai fazer uma auditoria no seu sistema de qualidade, para ver se ele está dando certo, para ver se o que você está avaliando tem realmente a qualidade esperada, para ver se aquele sistema ele consegue aferir, né, realmente a qualidade daquele produto ou serviço. Então você vai verificar se o sistema que está sendo utilizado está de acordo com o que é necessário. E isso tudo aí acabou dando origem, né, ao que a gente chama das normas ISO hoje. A ISO ela é uma entidade a nível mundial que estabelece padrões de qualidade dependendo da numeração. Né? Então, tem a família ISO 9000, a família da ISO 14000, e cada família dessa quer dizer, atesta uma qualidade para o processo produtivo. Né? A ISO 9000 ela atesta a qualidade da produção, do sistema produtivo em si, né? Dos processos que são utilizados para se produzir aquele produto. As ISO 14000 são mais ligadas à parte de meio ambiente. E por aí vai, né? Cada família de ISO ela tem sua utilidade. Ela segura alguma coisa. Então, toda essa evolução que culminou nas normas ISO, ela vem justamente dessa questão da qualidade assegurada. Tá? A qualidade assegurada, ela acaba dando origem às normas ISO. Aqui é só um quadro evolutivo, tá? Desde 1920 até o século 21. Então, essa evolução vem trazendo desde a linha de montagem, onde a gente tem aquele controle estatístico, a Segunda Guerra Mundial se intensifica esse controle estatístico, e em 1950
né? Aí a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado, vem a questão do controle da qualidade que é implementada no Japão por Deming, né? E aí, nas décadas de 60, aparecem as figuras de Feigenbaum e Ishikawa, tá? Em 1980, a questão da qualidade assegurada, a questão da autoria da qualidade das normas ISO. Século XXI, a qualidade agora ela é utilizada como estratégia dos negócios, né? Então, as empresas usam a qualidade de seus produtos e serviços de forma estratégica para gerar vantagem competitiva. Modelo japonês de administração. Esse modelo japonês de administração, ele surge justamente dessa escola da qualidade, né? O modelo japonês de administração, ele é decorrência dessa escola da qualidade. Então, o modelo japonês de administração é uma combinação dos princípios e técnicas da qualidade total da administração científica e das tradições culturais japonesas, né? O Japão é um povo muito educado, muito disciplinado, e isso foi incorporado dentro desse modelo japonês de administração, tá? Os princípios e técnicas da qualidade total, que eu acho que a gente já falou, e a questão da administração científica, né? Principalmente quando tem aquela parte de se estudar todo o processo buscando sempre melhorias, buscando sempre a melhor forma de fazer. Então, o modelo japonês de produção, ele aprimora esse modelo da administração científica e junta com os princípios da qualidade e as tradições do Japão, tá? O sistema Toyota de produção é o grande expoente desse modelo japonês de administração. E ele, né, preza pela eliminação de desperdícios e a produção de veículos com qualidade. Toyota, né, o sinônimo de Toyota ali é produção de carro, né? A Toyota é uma empresa que produz veículos, né? E essa produção, como é feita? Buscando-se reduzir ao máximo os desperdícios. Como a gente disse, o Japão, ele é arrasado lá pela guerra, né, na década de 50, por aí, a mão de obra, assim como os recursos, assim como os demais recursos produtivos, eram escassos, né? Então a gente precisava eliminar esses desperdícios, né? Então como é que o japonês fez para eliminar os desperdícios? Combinando aquela questão da administração científica, ou seja, estudando todos os processos para procurar a melhor forma de se fazer. Assim, incorporou também os princípios e técnicas daquela qualidade total e, né, incorporou também os aspectos da cultura japonesa, né, que é aquela cultura bem aplicada, digamos assim. O pessoal no Japão, ele é um pessoal que é muito disciplinado, é muito organizado, tá? E isso, trazendo para dentro da produção da Toyota, ela conseguiu eliminar tanto desperdício como também conseguiu melhorar a qualidade dos veículos produzidos. E esses veículos eram produzidos de acordo com a necessidade dos clientes. O sistema Toyota de produção foi criado nos anos de 1950 por acionistas e executivos da Toyota, né? Então, por isso que se chama de sistema Toyota de produção, porque ele foi criado dentro da fábrica da Toyota. Então, o modelo japonês, ele preza pela eliminação de desperdícios. Como é que se elimina esses desperdícios? Através da aplicação das técnicas de racionalização do trabalho criada pelo movimento da administração científica. Então, vejam, o modelo japonês de produção, ele se apropria desse modelo produtivo que foi aplicado lá na administração científica e aprimora, né? Aprimora para a realidade japonesa, aprimora retirando coisas que, por exemplo, aquela mecanização tida como os funcionários, como extensão da máquina e não sei o que lá, que era pregado lá na administração científica, é retirado. E aí, no lugar disso, são colocados padrões da cultura japonesa, né? Aqueles padrões de disciplina. Nesse caso aí, o japonês, né, o operário japonês, ele conhecia todo o sistema produtivo, do começo ao fim, tá? Mas ele tinha disciplina para saber
exercer a função que era competente ao cargo dele, que era necessário naquele momento. Não que ele não pudesse, em algum momento, suprir a carência em determinada atividade. Já que ele conhecia todo o processo, ele poderia facilmente, na falta de algum operário, ser tirado de um ponto para trabalhar em outro. Tá? Produção just in time. Então, eliminação de desperdício através de just in time, ou seja, produzir simplesmente o necessário e tão somente o necessário. Então, o just in time ele é baseado naquele modelo de produção de estoque zero, ou seja, só produz quando existe demanda. Né? Se eu vou produzir quando eu tenho demanda, então não preciso manter estoque. Eu já reduzo o meu custo com estoque. Tá? E ao mesmo tempo eu já economizo minha matéria-prima que é tão escassa, né, para produzir só aquilo que é necessário. Não adianta eu usar minha matéria-prima escassa, produzir, manter estoque e o cliente vir procurar um produto que eu não tenho e também não tenho como produzir porque a matéria-prima foi usada em outro produto. Outro ponto é a questão da qualidade, né? Então, é produzir sem desperdícios e também produzir com qualidade. Como é que essa qualidade era alcançada? Então, existiam algumas técnicas. Por exemplo, parar a linha de produção sempre que encontrassem um problema que não conseguissem resolver. Então, a produção está ali, sendo realizada. Um dos operários encontrou um problema. Esse problema ele não está conseguindo resolver. O que é que ele faz? Automaticamente ele sinaliza e a produção é interrompida. A produção só volta a ser, só é retomada, né? A produção só é retomada quando o erro é identificado e quando é achado uma solução para esse problema. Analisar sistematicamente cada erro, perguntando sucessivamente por quê, até chegar à causa fundamental. É o que se chama de 5 porquês. Né? Então, você diante de um problema, você pergunta por quê. E aí, depois, diante da resposta, por quê novamente. E vai fazendo, né, essa técnica aí dos 5 porquês até que você acha a origem do erro. Né? Você tem que achar o ponto central do erro. Não adianta apagar o incêndio, é evitar que o incêndio comece. Então você vai realmente no foco do incêndio. E aqui, né, um quadro resumo sobre essas teorias que foram faladas nesse material, né, começando lá de 1920 e seguindo, tá? Esse quadro resumo ele está no material que é disponibilizado. Por último, as referências com o material utilizado. Né? Nesse caso aqui foram utilizados os dois livros de Maximiano.